Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nesse nosso penúltimo encontro, vamos abordar um pouquinho aqui sobre o projeto de vida e de carreira, como que ele vai nos auxiliar aí a fazer escolhas melhores, a ter mais foco e disciplina onde a gente quer chegar. Então, vamos lá? Então, vamos lá, né? Como que a gente constrói um projeto de vida? O nosso projeto de vida, ele vai estar muito atrelado com o nosso projeto de carreira, porque a forma como eu vou trabalhar, com aquilo que eu vou executar, vai estar muito atrelado com as minhas características, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu me identifico. Lembra que a gente falou muito nisso nos encontros também anteriores? Então, a profissão tem que ser vista como uma relação conecta com a minha vida, né? Porque senão é bem provável que eu vou me frustrar. Se eu realizo algo que não tem nada a ver comigo, com o meu jeito de ser, com as minhas características, é bem provável que eu não vou me sentir muito motivado com essa profissão e que, por consequência, vai me levar aí a não ficar trabalhando com ela por muito tempo. Então, a implementação de um bom planejamento deve levar em conta os meus valores, as minhas potencialidades e também aquilo que eu gosto, os meus sonhos, mas não pode deixar de considerar a minha própria realidade. Então, eu preciso considerar aí, né, o que que eu tenho, o que que eu posso fazer a partir dos meus recursos, o que também eu não tenho. Então, eu preciso olhar bem para minha realidade, né, e saber aonde eu quero chegar e o que que eu posso fazer com os recursos que eu já tenho em mãos e o que que eu tenho que ir atrás para conseguir ter para chegar onde eu almejo. Então, pessoal, o planejamento de vida deve ser revisado regularmente, tá? Porque ele não é uma coisa fixa, como muitos pensam. Ele é algo que tem que acompanhar a nossa vida. Então, se a nossa vida sofre aí constante mudança, o nosso planejamento também tem que estar atrelado com ela. Então, tudo aquilo que recebemos no nosso trabalho, ele vai ter a mesma energia que depositamos nele. Ou seja, se eu de fato quero me sentir bem com aquele trabalho, se eu vou valorizar o meu salário, o dinheiro que eu recebo com aquele serviço que eu estou oferecendo, está muito atrelado que tipo de energia mesmo, que tipo de foco que eu estou oferecendo a esse serviço. Então, eu estou me dedicando, de fato, esse serviço faz sentido para mim, porque senão é bem provável que eu vou me frustrar, é bem provável que eu não vou valorizar o meu salário. Então, isso está muito conectado, né? A atividade que eu executo, como também o retorno que eu recebo, está muito atrelado. Então, se eu estou executando aquilo com vontade, com determinação, com garra, é bem provável que o meu retorno financeiro ele vai ser proporcional a isso, tá? Porque se você trabalha motivado, você vai estudar mais, você vai se dedicar mais e, por consequência, você também vai ganhar mais. Então, o projeto ele pode ser assemelhado aí a uma jornada, a uma viagem. Então, o primeiro passo que a gente tem que se perguntar é saber aonde eu quero chegar, qual que é o destino que eu pretendo ter na minha vida. E se a gente não trabalha para um projeto na nossa vida, a gente vai trabalhar para o projeto de outra pessoa. E é bem provável que a gente vai se frustrar, não é mesmo? Então é muito importante que a gente se reconheça, que a gente trabalhe muito nisso, que a gente saiba, de fato, reconhecer quais são os meus sonhos, quais são as minhas preferências, o que que eu busco na minha vida, né? O que faz sentido para mim? E o que que eu preciso levar nessa minha bagagem? Para conseguir aí ter forças, ter motivação, para conseguir superar certas barreiras, certas dificuldades que vai aparecer. E agora a gente vai trazer um pouquinho sobre a questão da filosofia, né? Vamos filosofar um pouquinho aí sobre a questão da vida. Então, a gente fala um pouquinho sobre o projeto de carreira, e tem várias formas da gente fazer um planejamento, não é mesmo? A gente pode fazer um planejamento muito enraizado, muito certinho, só que ele vai trazer aí algumas desvantagens. Por exemplo, ele vai ter pouca flexibilidade, ele vai requerer muita disciplina, pouca criatividade, mas também ele vai ter algumas vantagens, como, por exemplo, resultados mais esperados, ele vai ter um certo planejamento, uma certa facilidade para ter uma certa avaliação, né, com aquilo que eu estou tendo, vai conseguir também viabilizar melhor os recursos, né, certos possíveis riscos, só que ele não me permite aí criar, né, poder inovar.
Então, às vezes, também isso pode ser um pouco ruim. Já se eu deixar fluir, se eu não fazer nenhum tipo de planejamento, pode ser também que seja ruim, porque eu vou, provavelmente, vai acontecer certas situações ruins que eu não vou saber lidar, como também vai ser muito mais fácil para mim me perder, né? Porque se eu não sei aonde eu vou, qualquer caminho me basta, né? E isso pode ser ruim. Então a gente percebe que a melhor forma da gente adotar na nossa vida é uma forma mais híbrida, que é uma forma mais flexível. É a gente saber planejar, avaliar, mas de forma mais flexível. De forma também que nos possibilite aí abertura para a gente ser criativo, para a gente inovar, porque a vida vai nos entregar coisas às vezes que nem sempre vai ser aquilo que a gente deseja, na verdade. Mas esse modelo vai exigir da gente disciplina e foco, porque se a gente não tem disciplina, a gente não vai conseguir se manter naquilo que a gente quer conquistar, tá? Então, por mais que ele seja um modelo assim mais flexível e um modelo que a gente tem aí que tentar conseguir colocar em prática na nossa vida, ainda assim é um modelo que vai exigir foco e disciplina. Ponto de chegada, né? Então, o projeto de vida, ele nos possibilita que a gente tenha um ponto de chegada, que a gente saiba aí aonde eu quero chegar e também construir estratégias para a gente chegar até lá. Então, a gente pode dizer que o planejamento, né, a gente fazer um projeto de vida, como também um projeto de carreira, ele vai nos auxiliar a compreender aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir, e isso vai influenciar de forma positiva, não apenas no sentido acadêmico, não apenas no sentido profissional, mas todo o contexto da minha vida. Porque tudo que eu quero, de fato, eu preciso ter persistência, eu preciso ter dedicação, eu preciso ter disciplina e foco. Algumas perguntas importantes a gente fazer, que vai nos auxiliar aí a pelo menos começar a pensar um pouquinho sobre o que eu quero para o meu futuro, sobre o que é importante para mim. Qual que é o significado de riqueza para mim? O quanto que é bastante? Quanto que eu preciso para ser bastante para mim viver bem? Quanto tempo eu estou disposto a oferecer para essa carreira, para me dedicar nessa profissão? Existe uma segunda ou até mesmo uma terceira possibilidade de atuação no futuro? Quanto eu estou disposto a investir nessa carreira, né? E, por exemplo, a vida pessoal, conjugal, filhos, como que vai ser? Né? Se de fato eu quero isso, como que eu vou tentar conciliar essas áreas na minha vida? É importante a gente pensar sobre isso também. E o que é sucesso para mim? O que isso significa para a minha vida? Agora é importante a gente trazer um pouco dessa reflexão, né? Do que é um projeto ideal, aquilo que às vezes é até inalcançável, de tão idealizado, e o que é de fato um projeto real, palpável. Então, o projeto ideal, o próprio nome fala, e tá lá no mundo das ideias, mas ele é pouco palpável. Na prática, aquilo às vezes não se concretiza, e eu vou me frustrar. Então, ele não é compatível com a minha realidade. Ele não olha também para as questões, às vezes, desagradáveis de determinadas profissões, que a gente precisa também analisar isso. Porque toda profissão, pessoal, mesmo que vocês façam uma coisa que vocês gostem, que vocês realizem uma profissão que de fato faz sentido na vida de vocês, ainda assim vai ter muitas dificuldades, muitas situações complicadas que vocês vão ter que passar. Então, o melhor projeto aí que a gente pode denominar como projeto real é aquele projeto que de fato eu consigo realizá-lo. E para mim conseguir realizá-lo, ele tem que estar compatível com a minha realidade, tá? Então, ele tem que estar atrelado com a minha personalidade, com os meus valores, com os meus talentos, com aquilo que eu quero para minha vida. Como também ele tem que saber tanto analisar um contexto positivo da profissão que eu quero, como também negativo. Agora a gente vai trazer um conto mitológico aí de Pigmalião, né? Que ele traz um pouco dessa reflexão da importância da gente lutar, da gente persistir sobre aquilo que a gente quer. Então, basicamente, pessoal, ele vai falar um pouco sobre a história de um artista, que ele era um escultor aí de obras, e que ele esculpiu uma obra aí de arte, né, de uma mulher muito bonita, e no conto ele fala que ela era muito linda, que ela tinha todos os traços perfeitos, mas que ele se frustrava porque, de certa forma, ela não era real.
Então, traz um pouco dessa reflexão para a gente, que muitas das vezes a gente quer tanto uma coisa ideal, uma coisa perfeita, só que aquilo, por não ser compatível com a nossa realidade, vai trazer uma certa frustração. Como também nos traz a importância da gente persistir e lutar por aquilo que a gente quer. Porque por mais que ele construa uma coisa muito ideal, que às vezes não era compatível com a própria realidade, portanto, ele persistir e amar essa imagem, querer dar vida para ela, Afrodite, que era a deusa do amor, deu vida a essa imagem e, portanto, conseguiu aí realizar o sonho dele e que ele pudesse aí ser amado por essa obra de arte que ele fez, né? Claramente isso é um conto, mas traz um pouco sobre a reflexão da gente, né? Para a nossa própria vida. Então, é importante que tudo que a gente faça com amor, a gente faça com dedicação. Porque tudo que a gente faça com amor, com dedicação, é bem provável que a gente vai conseguir realizar. E também que o retorno disso vai ser um retorno positivo, né? Então, tudo aquilo que eu foco, tudo aquilo que eu faço com amor, faço com vontade, aquilo floresce. Né? E o retorno disso, com toda certeza, é um retorno positivo. Então, traz um pouco dessa reflexão também nesse ponto. Agora, vamos falar um pouco sobre a missão e a visão, e como que ela está atrelada aí ao projeto de carreira. Mas antes da gente entrar dentre elas, né, explicar um pouquinho, é importante a gente compreender algumas perguntas, fazer uns certos questionamentos. Qual é o meu sonho? Aonde eu quero chegar? E qual é a minha missão? Muito importante a gente questionar sobre isso, né? Eu sei que de fato são perguntas muito complexas, mas é importante a gente começar a se questionar para a gente ir aos pouquinhos buscando aí uma resposta para elas. Então, a missão é tudo aquilo que tem a ver com quem eu sou, com a minha própria vida. Aquilo que eu busco, aquilo que eu almejo para a minha vida. A visão é o foco. Aonde eu quero chegar? Qual alvo eu quero acertar? Eu gosto de compreender a visão como aquilo que vai colocar os meus pés no chão, né? Então, a missão é aquilo que eu sonho, mas a visão é aquilo que dá os meus pés no chão para mim ir atrás daquilo, é com possibilitação. E outra coisa importante a gente entender é que não importa se os meus sonhos vão mudar. Se hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. É importante que eu saiba o que eu quero para minha vida, o que para mim é importante. Isso pode mudar, não tem problema nenhum. É importante a gente estar sempre olhando para isso, investigando, tá bom, pessoal? Então, quais são alguns passos para a construção de uma carreira? É entender quais são os meus talentos, o que me dá prazer. E outra coisa, é importante que eu faça o meu planejamento com base naquilo que é importante para mim, e não com base naquilo que é importante para as outras pessoas. Ser realista comigo mesmo. O que eu quero, o que eu almejo para a minha vida. E também ser flexível. Estar sempre pronto para mudar, estar sempre pronto para inovar. Né? Ser criativo é importante no mundo que a gente vive. Então, alguns passos aí importantes, né, para a gente começar a pensar. Eu sei que vocês estão muito novos, mas é legal a gente começar a pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Então, aí eu separei em 8 passos importantes aí para a gente construir um bom projeto de carreira. Então, o primeiro passo é reconhecer qual que é o meu sonho, aonde eu quero chegar e o que eu desejo. O segundo é o meu perfil, quem eu sou, né? Porque o meu jeitinho de ser tem que estar atrelado com a minha profissão, porque senão eu vou me frustrar. Imagina, se eu sou uma pessoa muito tímida, como que eu vou ser um professor? O professor tem que falar em público, o professor tem que se comunicar, tem que se relacionar. Então, o meu jeito de ser, a minha forma de me apresentar ao mundo tem que estar atrelado com a minha profissão. E a minha saúde, eu preciso ter saúde para executar aquilo. Algumas profissões, elas vão precisar de mais saúde do que outras. Principalmente profissões na área da saúde, que eu tenho que me oferecer para cuidar do outro. Então, será que eu tenho saúde para isso? E saúde, pessoal, não é só física, tá? Mas é psíquica também. A gente também tem que saber avaliar isso. Ambição. O quanto que eu preciso ganhar para viver bem? Para estar satisfeito de fato com a minha vida. O meu desenvolvimento, como essa atividade vai me tornar alguém melhor, né? Não só as outras pessoas, mas como que isso também vai contribuir para a minha vida.
As pessoas que eu vou me manter. Quais são as pessoas que eu vou manter na minha rede de apoio? É importante a gente construir uma boa rede de apoio, porque problemas, pessoal, a gente vai passar. Circunstâncias difíceis na vida também. E a gente precisa ter uma rede de apoio que nos oriente nesses momentos difíceis, que dê apoio para a gente nesses momentos também, que é muito importante. E também as nossas habilidades. Quais são as atividades que eu realizo com facilidade, que eu gosto de fazer? E por fim, minha motivação. O que me motiva? O que me dá vontade de fazer as coisas, para enfrentar problemas, para superar obstáculos? Porque através do conto que a gente trouxe aqui, mostra muito sobre como que a motivação, a persistência, faz a gente conquistar aquilo que a gente almeja, mesmo que ela aparenta ser difícil, até mesmo impossível, né? Então, pessoal, por hoje eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês sobre um pouquinho aí do futuro, para vocês começarem pensando, começarem questionando sobre o que vocês podem começar aí a pensar, a refletir, tá bom? Espero que vocês façam os exercícios, tá? E trazem para a gente aí no nosso grupo aí, tá? Do WhatsApp.